Boa noite. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta dessa semana é: o erro é relativo? O erro, uma falha, alguma coisa desagradável, ela é relativa ou é absoluta? Até que ponto pode não ser um erro? Pode ser uma fase para subir, para crescer, para melhorar. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o capítulo 20 dos livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Vaishlach, é a Sirá de número 3, o discurso 3. Vaishlach é a Parashá que fala sobre Yaakov, o patriarca Yaakov, que está vindo de Haran, onde ele morou, na terra do Lavan, se casou e construiu uma família com 12 tribos, com seus 12 filhos. E agora ele está indo para Eretz Israel, voltando para casa, e encontrará Esav, seu irmão. Então a resposta sim. O erro, no fundo, é um acerto para uma segunda etapa mais elevada, superior. Ele é relativo porque ele é em relação a cada nível. Também porque pode ser considerado um acerto, como eu falei. Cada evento pode ser um sucesso ou um aprendizado. Então, de um jeito ou de outro, sempre é uma coisa boa. Ou é o sucesso revelado, garantido, claro, ou não é um erro, é um aprendizado para conseguir crescer mais. A gente está, então, Parashat Vaishlach, no livro Bereshit. Esse é o capítulo 32, que é a numerologia de coração. O Yaakov fala, admite, pensa alto, confessa, Katonti Mikol Hassadim, eu me senti pequeno, diminuído, diante de tanta bondade, o Mikol Emet e toda a verdade que Hashem fez com seu servo, comigo, porque eu atravessei esse Arden, esse rio, quando eu vim para Haran, só com o meu cajado, e agora eu tenho 2 acampamentos. Deixa eu falar sobre isso e vou falar também sobre o Igeret HaKodesh. A gente vai falar como o Alter Rebbe vê esse mesmo verso, esse mesmo passuk que ele traz no Tânia, no livro Igeret HaKodesh, na parte do Igeret HaKodesh, das cartas sagradas, na segunda carta, no segundo capítulo, ele traz justamente esse mesmo verso, Katonti Mikol Hassadim Mikol Emet. Eu me senti pequeno, diminuído diante de tanta bondade, o Mikol, etc. O que o Alter Rebbe explica? Que é em cada bondade e bondades que Hashem faz para a pessoa, ela deve sentir humilde demais com cada bondade que ela recebe. Inclusive, eu falei verdade, mas tem até um nome que fala que o Alter Rebbe, de propósito, não botou a palavra verdade e teve consequências em relação ao número de Hassidim que ele perdeu por causa disso. Porque o Hesed, a bondade, como o Alter Rebbe fala aqui, está ligado com o membro direito, né, a parte direita, e a direita que abraça, como está no Shir HaShirim, e está ligado com a proximidade de Hashem, ficar perto de Hashem, de verdade, com mais força. E aí, quanto mais fica perto, mais precisa estar protegido e tem que ter mais humildade, mais ainda. Urashi, sobre esse passuk, ele fala
que é o Pasuk Yudalef, o verso 11, que quer dizer Katont Mikol Hassadim, que o Yaakov fala que diminuíram os seus méritos através, como se tivesse gastou o crédito que ele tinha na conta, ele sacou tudo que ele tinha em relação às bondades e à verdade que Hashem fez para Yaakov, e ele agora está com medo porque ele agora vai encontrar com Esav, e quem sabe ele, por causa do pecado, ele estragou, né? Ele perdeu os créditos, e aí vai causar com que ele fique nas mãos do Esav, como está numa cerca de Shabbat, tratado de Shabbat. O Alter Rebbe escreve, então, que depois que ele saiu da prisão em Petersburgo, que ele ficou preso lá, e está ligado com a data de 9 de Kislev, que está chegando, e o Tet Kislev, como é famoso, o dia da libertação, da redenção do Alter Rebbe da prisão, que é um dia de muita festa, chamado Rosh Hashanah da Hassidut, o ano novo da Hassidut. Quanto mais bondade de Hashem, mais humilde a pessoa deve ficar. Bondade está ligado com a proximidade de Hashem e que deve gerar a humildade. O Rashi entende, como a gente falou, que Yaakov gastou seus créditos e agora pode ser presa fácil do Esav. O Rashi explica no sentido literal, né, o Pistosh Mikra, porque o medo, se ele teve a promessa de Hashem que vai dar tudo certo. Porque ele teve a promessa, mas ele já gastou os créditos que ele tinha. A promessa, como está em Parashat Vayetze, Vene Anochi Emcha Ushmatir, que eu estou com você e vou te guardar. E depois Hashem faz de novo, Virei Imcha, que eu vou continuar junto com você, Imach, vou com você. Yaakov fala no modo de pedido e reza, ele reza para Hashem, porque ele está numa situação de perigo e medo. Mais diferente em relação ao Alter Rebbe, que escreve esse mesmo mamar, esse mesmo verso, as palavras Katont Mikol Hassadim, eu fiquei pequeno diante da bondade que Hashem fez por mim, mas ele já tinha saído da prisão, então ele não estava mais numa situação de perigo e dificuldade. E ao mesmo tempo, o Alter Rebbe então agradece a Hashem, e é uma orientação e alerta para os Hassidim. Uma primeira pergunta: como pode Yaakov pensar que pecou? Ele pode pensar que diminuíram seus méritos por conta dos créditos gastos com milagres, mas ele achar que ele pecou, que teve um erro, a gente vai ter com a ideia que realmente o erro é relativo. É uma situação transitória para uma subida maior ainda. Então, nesse momento, ele se sente como se estivesse faltando alguma coisa. O erro, o pecado está ligado com a falta para poder chegar num nível mais elevado. Uma outra pergunta em relação ao Alter Rebbe agora. As bondades de Hashem podem levar a desconfiar que causaram uma falha, um erro, um pecado nele, como o Alter Rebbe fala. Então, a resposta, que é fundamental, muito aplicada aos nossos dias de hoje, quando vamos para níveis mais altos, a gente está nesse ponto aqui, né? A gente está com os dois pés no chão. Quando a gente vai avançar, a gente tira um pé do chão. Quando vamos para níveis mais altos, algo que no nível inferior não era considerado uma falha, passa a ser, porque você é mais exigido, você está num nível maior. Então, quando a pessoa sabe mais, ela pode errar menos, porque ela sabe mais, ela está sendo mais exigida. Então, na verdade, mesmo quando foi feito, não era tão liso, pois não seria necessário fazer techuvá depois. Então, algo que não era tanto um erro numa fase, passa a ser na outra, quando você está no nível mais elevado. O Alter Rebbe fala que, na verdade, mesmo antes já não era tão liso, já não era tanto uma falta de erro, né? Porque senão não teria que fazer chuvá quando chegar no nível superior e voltar para poder consertar aquilo que, de algum modo, era já uma mancha anterior. Panim Yafot, contemporâneo do Alter Rebbe, ele explica
que os tzadikim não têm descanso, nem no mundo que está por vir, não tem nesse mundo, nem no mundo no Olam Habá. Para chegar no nível mais elevado, então o que é a falta de descanso? É estar sempre subindo, sempre crescendo, sempre expandindo, sempre aumentando. Cada vez que a gente cresce, que a gente passa de nível, que a gente passa de prova, que a gente passa de uma etapa para outra, a gente desce um pouco, né? Como está explicado, que o tzadik, cada vez que ele cresce, ele cai, porque para poder andar tem que tirar um pé do chão. Essa etapa, quando dá uma descida para poder subir num nível mais superior, é chamada katonte, que você fica menor, você fica reduzido, você fica diminuído. Aconteceu isso quando Yaakov saiu de fora de Eretz Israel para entrar em Eretz Israel. No momento que ele já saiu, né, de fora de Israel, ainda não chegou em Israel, ele está nesse momento de transição, que ele não está nem lá nem cá, ele está numa descida em relação ao nível que vai vir em seguida. Também, de um certo modo, em relação ao anterior também, porque ele está nessa instabilidade da passagem de nível. Não está mais lá e não está ainda no novo nível. No fundo, mesmo a descida é acima do nível anterior, só que causa um estado transitório de turbulência em relação às certezas do nível que passou. Quando você muda de sala, você passa para um nível, para um ano mais avançado, começa a criticar coisas que antes você achava como certo, já passou na prova, você sabe, mas aí você tem que agora voltar a sentar no banco da sala como aluno de novo, com novas perguntas. Então, no fundo, tem um assunto de diminuição que precisa de proteção para poder crescer. E é trazido também, como sempre, quando fala de het, que é traduzido como pecado, geralmente, no Melachim Aleph, no primeiro capítulo, fala, a Batsheva fala em relação ao filho, que eu e o meu filho Shlomo vamos ser considerados Hataim. Hataim não é que eles vão ser considerados pecadores, mas sim que eles vão estar faltando, vão ter deixado de ir. Então essa falta, essa falha é chamado de o erro ou de pecado. Então, como diz o Alter Rebbe, tem um assunto de falha também, já que a aproximação de Hashem, a proximidade de Hashem, é que é um nível maior na Avodat Hashem. A gente agora está sendo mais exigido, a gente está mais próximo, a gente pode ter menos falhas, né? Enquanto não chega, lá tem um aspecto de descida, de queda, de diminuição. Então, para a gente conseguir avançar, de algum modo a gente dá uma diminuída, né? A gente tem uma falha em relação ao nível anterior para a gente conseguir passar para o próximo nível. É sabido que o assunto de espalhar as fontes do Hassidismo e a Fusso Menoté Arutza para fora pelo Alter Rebbe começou principalmente depois de Petersburgo, representando uma subida grande comparada com a grandeza que ele já tinha antes da prisão. No meio teve o assunto de diminuição, que foi esse katonte, que foi a prisão, onde ele teve muitos sofrimentos e foi enormes os sofrimentos. Como perguntou o Rebbe Levista de Badichov, que era seu colega, fala para o Alter Rebbe, era também Meriten do Alter Rebbe, por que você assumiu sobre si, nos teus ombros, tanto assim? Você pegou para si sofrimentos do povo inteiro, você carregou sozinho. Sofrimentos de cima, da alma, do teu corpo, você carregou isso. Poderia ter feito isso de uma forma com forças externas, maquifim, sem precisar você absorver tudo isso. Depois ainda tiveram os sofrimentos das 3 horas que o Alter Rebbe ficou com um judeu que é contra o hassidismo, depois da prisão, que o Alter Rebbe fala que foi pior que a prisão em si. Entende-se então que reveladamente foi uma queda em relação ao nível da grandeza anterior do Alter Rebbe. O Rebbe Rashav fala que, embora é difícil falar assim, que é como a azeitona. A azeitona produz o melhor azeite quando ela é espremida. Então, é como se fosse a azeitona, está num nível antes de Petersburgo, está no nível de fora de Eretz Israel, como Yaakov, aí passa para o nível de Katonte, que ela é espremida, que é a prisão, que é essa transição do Yaakov para chegar em Eretz Israel, que é espremido, depois produz o azeite, que é muito mais elevado do que o fruto anterior, que é o Alter Rebbe com o hassidismo espalhando muito mais depois que ele saiu da prisão
em Petersburg. Então, enquanto está na pressão, esse catonte, esse nível de diminuição, ainda não é o azeite que vai iluminar o mundo e deixa de ser o fruto que servia para comer. Esse estágio, como a gente está agora também, já chegando no azeite, né, que está ligado com Hanukkah, que também está chegando, e está ligado com a redenção, com a Geulah, que vai o mundo inteiro ficar iluminado com a luz de Hashem. Antes da prisão, o Alter Rebbe conseguia divulgar de um certo modo a Hassidut, mas não era no nível mais elevado como teve e como vai ter mais ainda agora com a redenção. A mesma coisa aconteceu com Avraham Avinu, quando ele ficou sem poder receber visitantes e fazer bondade. E olha que eram para árabes antes de Matan Torá, que não tinha o mesmo valor de fazer bondade, que muito Hassadim como Avraham queria fazer, e ele representava isso aqui no mundo. Muito mais ainda quando agora está ligado com o ensino da Torá, muito mais ainda para muitos, né, para o mundo inteiro, e mais ainda a parte íntima da Torá, que é a Hassidut, que é o Hassidismo. Por isso, Alter Rebbe escreveu que ele se sentiu pequeno. A gente está no Shabat antes de Yutet Kislev, 19 de Kislev, é o pedido do Nassi. O Nassi é o acróstico de Nitzosot Shel Yaakov Avinu, que é a faísca do Yaakov Avinu, que tem a ligação com o Alter Rebbe e Yaakov, ainda mais vindo do Alter Rebbe, um pedido para que a gente chegue na promessa e que é uma garantia. A gente não quer só promessa, a gente quer a garantia que será bom e cresceremos sem poder contar de tão grande que a gente vai ficar, e o mundo inteiro vai estar com o conhecimento de Hashem agora, já.